Espaço Aberto recebe o Omar Suki para participar com a gente. O Omar que é PhD em comunicação, professor de comunicação na UFMG por mais de 20 anos, né? Professor também na área de comunicação na Universidade de Nova York, no Texas, na Inglaterra. Mas o Omar que descobriu aqui próximo da gente, nas origens, uma outra filosofia de vida, se assim a gente pode dizer, que é da adoração, da introspecção, e foi descobrir aqui em Piedade dos Gerais, talvez uma guinada na vida. Um prazer te receber aqui, para a gente falar um pouco dessa sua carreira internacional, um dos principais conferencistas brasileiros, mas também esse Omar Suki, que hoje é um homem de muita fé. Muito obrigado. Eu queria primeiro dar o meu boa noite, o meu abraço caloroso às pessoas que estão assistindo esse programa, esse Espaço Aberto. É um prazer enorme estar aqui com você, Evandro, para a gente trocar um pouquinho de ideia sobre essas mudanças, né? Até mesmo para o telespectador. Quantos livros publicados, Omar? Na área de marketing, comunicação, foram 22. E sobre o Vale, onde eu moro, foram 22 livros. Então, seja, um total de 44 livros. Mais de 44 livros e rodou o mundo, né? Isso, mas tem livro publicado com executivos da Disney. E hoje está muito na moda a questão da palestra, da conferência, mas você foi um dos desbravadores nessa área, não foi? Isso, já palestrei bastante, agora estou palestrando menos, né? Mas continuo. E o que te levou a dar uma guinada na vida, Omar? Foi principalmente o meu filho Igor. O Igor, ele, quando tinha 4 anos, os especialistas, os médicos disseram que ele era autista. Então foi um choque muito grande para mim. E até os 10 anos o Igor dava muito trabalho, era hiperativo. E quando ele estava com 10 anos, foi em 2008, eu fiquei conhecendo a comunidade do Vale, o Vale da Imaculada Conceição. E aí nesse vale eu vi que ele teria um ambiente próprio para ele, um ambiente para ele ter mais liberdade, porque ele tinha uma hiperatividade, não ficava quieto, incomodava muito, ele morava num apartamento em Belo Horizonte. Então, no Vale, nós temos ali 80 casas, são 200 pessoas que vivem lá, mas tem muito visitante, muito romeiro, mas que realmente moram no Vale são umas 200 pessoas. E dessas 200 pessoas, 170 têm algum tipo de necessidade especial. Ou a pessoa é muito idosa, ou é muito jovem, ou tem uma necessidade especial como o Igor. Então, quando nós fomos para lá, o Igor, ele se sentiu em casa. E depois agora tem 10 anos, né, de convivência lá, o Igor foi para Belo Horizonte, foi com a mãe dele, porque ele já assiste a aula, consegue assistir a aula e está sendo alfabetizado. Então foi uma grande vitória para nós. E aí, sempre que eu acompanho, sempre tem uma turma grande aqui em Divinópolis, que te acompanha, seja em coluna, seja nas palestras. Você deu uma cisão assim na vida, porque você tinha uma vida internacional, rodava o mundo, né? E aí de repente dá uma guinada na vida assim. Sentiu falta? Existe um choque? O que leva claro que deu essa motivação toda, mas quando que a pessoa descobre que fala assim, olha, está na hora de eu mudar minha vida? Foi interessante o processo, porque eu estava muito empolgado, Evandro, com o sucesso profissional, as palestras, os aplausos, né? E com a chegada do Igor, isso fez com que eu refletisse um pouco mais sobre a vida, o significado da vida, o que realmente é importante. E quando eu descobri, então, que existia um lugar igual o Vale, em que as pessoas se dedicam à espiritualidade, onde lá você não pode comprar nem vender nada, tudo é de graça, inclusive acolhida as pessoas.
eu senti que aquilo ali era mais real do que o que eu estava vivendo lá de fora. E me adaptei, fui me adaptando bem. E eu aprendi a ter disciplina na oração. E isso foi uma coisa que me ajudou muito e me ajuda até hoje. A ser disciplinado na oração e aumentar a espiritualidade, porque isso preenche o nosso interior. Você já era uma pessoa com essa espiritualidade aflorada, ou era aquele que quando pegou, não, eu só tenho a religião tal? Eu era bem distante da religião, não praticava a religião, era católico, mas não era praticante. E lá no Vale, o Vale tem toda a orientação do Vale é católica. Inclusive tem missa lá no Vale. E o mais importante para mim foi ver que quando você se preenche de sentido, quando a vida tem um sentido, isso faz com que você não dependa do lugar que você está morando. A cidade lá tem 4.000 habitantes. Mas se você encontra um sentido para a sua vida, um para que viver, então você se sente bem em qualquer lugar. Para quem nós estamos falando do Vale, muitas vezes a gente tem daqui a pouco algumas imagens, vamos inclusive rodar, até para que as pessoas possam estar se localizando melhor acerca do Vale. O Vale é uma comunidade, Piedade dos Gerais. Piedade dos Gerais, daqui a Divinópolis, pessoal da região, Nova Serrana, Itapecerica, se quiser localizar, vamos tomar Divinópolis como referência. De Divinópolis a Piedade são cerca de 130 quilômetros, 120 quilômetros, né? Existem 2 caminhos, que é um por Cláudio, não é isso? Não, o melhor é ir para Itaúna. Itaúna, depois Itaiuçu. E de Itatiaiuçu pega Fernão Dias. Voltando. Aí anda voltando para Belo Horizonte, pega 6 quilômetros de Fernão Dias, vira à direita, vai para Rio Manso, Bonfim, e daí 17 quilômetros está em Piedade dos Gerais. Então, Piedade dos Gerais fica naquela região ali, de lá da BR-381, é uma cidadezinha pequena. 4.000 habitantes. 4.000 habitantes. E lá, já há quantos anos? Foi 87? Em 1987 que foi fundado o Vale. Que foi quando a Marilda... 31 anos agora já. 31 anos. Que a Marilda eram os moradores de lá. Da fazenda. Da fazenda, que tiveram uma aparição de Nossa Senhora. Teve aparição para Marilda, que estava com 12 anos. E pouco tempo depois da aparição de Nossa Senhora, houve um pedido do céu. Nossa Senhora pediu ao pai de Marilda que ofertasse a metade da fazenda para se fazer uma comunidade. Aí, dia 19 de dezembro de 1987, foi iniciada essa comunidade. E as pessoas fizeram casas. E às vezes, quando a pessoa muda de lá, a gente pode comprar a casa lá e morar lá, ou deixar a casa para acolhida. Tem várias casas que são para acolhida. E aí, desde 87, começa essa tradição, essa fé, essa demonstração de fé em Piedade dos Gerais. Exatamente. Né? Imagina que no começo, de forma ainda mais tímida, mais desconfiada, até que ganhou a proporção que tem hoje. Mas teve época lá que foi muita gente, mesmo no começo, mais de 5.000 pessoas, porque começaram a ter fenômenos. Por exemplo, o sol se movimentando, o sol expandindo e contraindo, as flores mudando de cores durante a aparição. Então, isso chamou muita atenção no começo. Depois diminuiu um pouco as peregrinações e hoje voltou de novo. Hoje tem uma média de 500 a 1.000 pessoas por fim de semana. E é no fim de semana que é o momento mais importante, aos domingos. Domingo a 1h da tarde tem a aparição de Nossa Senhora. Ela se manifesta para Marilda. Ela aparece de corpo e alma para Marilda, e Marilda só vê Nossa Senhora na hora da aparição e repete tudo que Nossa Senhora fala naquele momento. Então ela não escuta nem a própria voz. Isso já é um milagre, né? Você repetir o que uma outra pessoa está falando ao mesmo tempo. Sim. Então Nossa Senhora fala e ela fala. E fala no microfone e todo mundo escuta. E às vezes até alguns romeiros conseguem ver Nossa Senhora. Né? Dependendo ali dependendo da espiritualidade da pessoa, de cada um, né? Isso mesmo.
Todo domingo a gente tem essa grande movimentação lá, né? A gente tem inclusive algumas imagens, vou pedir ao Lucas e ao Túlio para a gente mostrar algumas imagens que a gente tem do Vale. Olha só, esse é um vídeo, vamos assistir um trechinho então desse vídeo para que as pessoas possam ter noção de como funciona. Momento da aparição, Vamos. Fortíssimo, e apareceu. Viva Nossa Senhora! Queridos filhos, é com grande alegria, suavidade, que eu estou aqui presente nessa tarde do dia do Senhor para abençoar e trazer muitas bênçãos de Deus para a vida de vocês, principalmente da família, dos jovens, das crianças. Pedi a Jesus, que está aqui hoje, na brisa suave, mansa, serena, que venha trazer para a vida de vocês a suavidade, a serenidade, a mansidão. Que Ele zele por vós, pelo Brasil, pelo mundo. Que Ele traga essa paz que hoje o coração sente sede. Essa paz que liberta, essa paz que santifica, essa paz que quando Jesus, que é a paz, Deus, Pai, Espírito Santo, que é a paz, entra na sua vida, tudo se transforma. Então peça a Jesus para transformar. Tá aí, então a gente viu um trechinho da Marilda. Na hora que recebi a mensagem. Todo domingo. E foi a mensagem de ontem. Foi a mensagem de ontem, essa já, né? Todo domingo. Tem essa mensagem, esse mensagem, horário, né? Que é entre 1h e 1h30 da tarde. E é no mesmo lugar, eu já estive. Eu estive a primeira vez no Vale, final dos anos 90, e já estava bem organizado. E depois voltei algumas vezes lá, agora já mais recente, né? Foi uma das vezes, inclusive, que tive o prazer de encontrar lá o Omar. E sempre naquele mesmo local ali, né? Ali foi onde teve a primeira aparição. Foi a primeiríssima aparição, foi um pouco embaixo. Sim. Foi embaixo daquele morro. Aí Nossa Senhora foi subindo e pedindo às crianças que subissem com ela. E foi até aquele local. Onde hoje tem uma estrutura, né? Onde tem uma estrutura, onde foi feita essa estrutura. E o interessante é que ali tem toda essa estrutura, mas foi feita também uma capela muito grande, sim, onde pode acolher as pessoas em caso de chuva. Então ela aparece ali e aparece também na capela. Se tiver uma chuva ou imprevisto, o pessoal vai para a capela, né? Isso mesmo. Quando você chegou lá, primeira vez, e alguém te falou assim, olha, Nossa Senhora se manifesta aqui para uma jovem, deixa uma mensagem, porque acho que muitas vezes as pessoas falam assim, como é que foi a sua reação? Eu fui levado para o Vale por um médico aqui chamado Dr. Luiz, cirurgião plástico, aqui de Divinópolis. Sou muito amigo dele, hoje ele está morando no Rio de Janeiro. E uma vez eu fui visitá-lo na casa dele aqui em Divinópolis, ele falou assim, eu tenho uma casa num lugar onde aparece Nossa Senhora. Aí eu fiquei muito curioso, mas passou aqui. Aí era a veia jornalística. Exatamente. Mas passou e um belo dia, eu estava saindo de Belo Horizonte e vinha de Belo Horizonte para Divinópolis. Ia passar um fim de semana aqui, eu estava morando em Belo Horizonte. Aí, no meio da Praça 7, na sexta-feira, lá por volta de 7 horas, assim, aquele trânsito, eu comecei a escutar o nome da cidade, Piedade dos Gerais. Senti aquele chamado e pensei, a Piedade dos Gerais é onde o Dr. Luiz tem uma casa e onde aparece Nossa Senhora. Então eu pensei assim, em vez de ir para Divinópolis, por que eu não vou para lá? Aventura também, né? Um pouco de aventura, né? Eu pensei, ele me disse que era Fernão Dias e é uma cidade pequena. Então vou me dirigir para lá. Mas antes eu tentei conversar com ele, mas não consegui
o celular na época não funcionava lá. E naquele fim de semana, por coincidência, ele estava lá. Mas eu fui, foi bem difícil encontrar, porque eu fui na Fernão Dias perguntando por Piedade dos Gerais. Eu perguntava num posto, não sabia, perguntava no outro, até que eu encontrei um posto de gasolina que a pessoa me deu a orientação certa e eu acabei chegando em Piedade dos Gerais, que é a cidade. Sim. E aconteceu um verdadeiro milagre, porque eu cheguei à cidade já tarde, umas 10h30 da noite, e ali não tinha ninguém. Cidade de 4 mil habitantes, esse horário, e era julho, estava muito frio, era 10 graus centígrados. Aí eu pensei assim, agora é região montanhosa aqui perto. Eu pensei assim, puxa vida, bem que meu pai dizia que eu tinha um parafuso a menos. Meu pai falava, você tem um parafuso a menos, o que eu vim fazer nesse lugar, né? Mas de repente apareceu uma senhora com 2 crianças perto do carro. Eu perguntei, a senhora conhece o doutor Luiz? Ela falou assim, é o de Divinópolis? Eu falei, onde é que é a casa dele? Ela falou assim, não é que não, é no Vale. Porque a cidade é um lugar, Piedade dos Gerais, o Vale fica a 2 quilômetros da cidade. Sim. O senhor vai ter que voltar 2 quilômetros e descer uma estradinha, aí você encontra o Vale. E foi assim que eu encontrei o Vale. Foi através dessa senhora que apareceu para mim lá e quando foi isso é um grande mistério, né? Depois eu descobri quem que era, uma pessoa lá da cidade que viu aquele carro parado ali e pensou, essa pessoa deve estar precisando de alguma informação. Imagine só, né? 10h30 da noite, né? Foi encaminhada por Deus mesmo, né? E me deu essa informação. E lá na cidade, pouca gente conhece o Dr. Luiz, e foi justamente uma pessoa que conhecia e sabia que ele morava no Vale. E você fez a pergunta assim, a primeira mensagem já me emocionou muito. Eu disse, eu preciso escrever sobre isso. Eu escrevia sobre marketing, sobre comunicação, mas a primeira mensagem que eu escutei de Nossa Senhora me emocionou muito. Era como se estivesse revisando a minha vida. E então eu decidi escrever mais sobre aquele tema das mensagens, passei a transcrever as mensagens. E hoje você tem um papel fundamental na propagação dessas mensagens, com né? Os livros e tem um jornal lá em Patos de Minas, que toda semana publica a mensagem. E aí eu faço a transcrição e mando para eles. Você está propagando isso no mundo todo, né? Isso, e agora com a internet, né? E esse trabalho, a cada vez crescendo mais o número de pessoas que daqui de toda a região que visitam, não só da nossa região, mas eu imagino que hoje vem a gente do Brasil todo conhecer. De todo o Brasil, Gerais, né? Chegam pessoas lá, chegam a ter 10 mil pessoas no aniversário da aparição, que é dia 19 E eu vou pedir, inclusive, ao Lucas para colocar na tela. A gente vai fazer um rápido intervalo, vamos deixar já essa informação enquanto a gente encerra esse primeiro bloco. Isso. O telefone de contato, porque de Divinópolis existe uma pessoa aqui de Divinópolis, isso, que todo mês faz um especial para lá. Especial para lá, chama o Maurício, e o telefone vai sair na tela. Está aí na tela o telefone. Isso. É o Maurício, então todo mês o Maurício está levando uma turma de Divinópolis para lá, né? Só entrar em contato, que ele vai informar. Só ligar para ele que ele informa. E lá no Vale o almoço é de graça, porque ele vai de manhã e volta à tarde. Sim, é uma viagem tranquila, um domingo, horas, né? Do domingo. Então a pessoa dá 2 horas de viagem. Sai de manhã e volta à tarde. Esse é o telefone do Maurício. Para quem quiser conhecer um pouco mais, nós vamos fazer um intervalo comercial. Na volta eu queria falar um pouco mais, mostrar algumas fotos que a gente tem do Vale do Trabalho, como que as pessoas podem conhecer, e falar também um pouco mais desse seu envolvimento. E eu queria, já vou adiantar no final, que você fizesse aí pra gente uma reflexão. E aí, não só esse Omar tão envolvido no Vale hoje, mas o homem que não perdeu a essência da comunicação, né? Desses momentos difíceis de que nós estamos vivendo, de ondas de fake news, de intolerância, né? Que a comunicação, às vezes,
passa a ter um papel que não se tem seria, mas isso nós vamos deixar para o final do programa. O homem que você é de Oliveira, não é isso? Eu nasci em Oliveira, mas eu me considero divinopolitano, cresceu aqui e uma carreira internacional na área de comunicação, dando aulas em instituições dos Estados Unidos, da Inglaterra. Como é que a comunicação social apareceu também na sua vida, Omar? Eu ganhei uma bolsa, eu era engenheiro eletricista e ganhei uma bolsa para fazer um mestrado nos Estados Unidos, na Universidade de Ohio. E o mestrado era em Relações Internacionais. E durante aquele mestrado eu vi que tinha um curso de comunicação de massa, um doutorado em comunicação de massa. Aquilo me chamou muita atenção. E então eu fui fazer, lá a gente tem muita liberdade de fazer os cursos. Fui fazer um curso com um professor, o diretor da universidade, do departamento de rádio e televisão, diretor, e ele tinha um curso de comunicação internacional. Eu gostei demais do curso dele. E depois fui conversar com ele, eu tive nota máxima no curso. Fui conversar com ele e ver se teria condições de eu ganhar uma bolsa para fazer o doutorado. E falei com ele, não sei se eu tenho muita base, não, porque eu sou engenheiro eletricista e estou fazendo esse mestrado em Relações Internacionais. Aí ele disse, não, eu também sou engenheiro eletricista. Aí foi fácil e eu consegui uma bolsa para fazer esse doutorado em comunicação de massa. Isso é um fascínio, né? É uma alegria, né? 20 anos de UFMG, né? Isso mesmo. E a quantidade de livros. E os livros ainda fazem parte do catálogo aí das editoras, né? Isso mesmo. O pessoal procura muito, tem referência. Eu estou sempre recebendo e-mails de pessoas elogiando os livros ou que tiveram suas vidas transformadas através dos livros. Porque eu escrevi na área de marketing e na área de otimismo também. Sim. Então é uma área que mexe com as pessoas, né? Muito bem. E o homem, como a gente falou no primeiro bloco, num determinado momento dá essa guinada, né? E passa a ter esse trabalho que é um trabalho muito de coração, né? É, isso mesmo. Vem do coração. De propagar a fé e tá levando essa oportunidade para as pessoas de possibilitar com essas mensagens, tá mudando a vida das pessoas. E lá, tem muitos relatos lá, de pessoas que chegam e a fé tem essa capacidade. É uma grande mudança tanto de vida quanto de milagres acontecendo lá. Muita cura de câncer. Eu mesmo presenciei uma cura de uma senhora idosa que, devido à diabetes, ela tinha perdido a visão. E ela foi até uma gruta, ali tem uma gruta onde cai a água. Ela passou aquela água e começou a enxergar. Depois conversei com ela e lá aceita qualquer tipo de religião. Eu perguntei a ela se ela era muito devota de Nossa Senhora. Ela falou assim, não, eu sou evangélica, eu vim para cuidar dos meus netos, porque minha filha é católica, e resolvi passar água aqui no olho e comecei a ver. Ela falou, hoje eu estou vendo a sua face, antes eu via só vultos. Então tem muitos milagres acontecendo lá. Pessoas também que não têm filhos e têm vontade de ter filho, acontece milagre. Para que as pessoas possam entender, compreender. Vamos ver algumas imagens que a gente tem aí. São imagens do site, né? Que a gente copiou do site, para quem quiser ver mais detalhes. Tá aí. Esse é o site, é uma das telas do site. Essa é a capela do site, né? Tem lá, aí tem algumas informações. Aí o pessoal baixa as mensagens, não é isso? Isso, pode baixar no site. Tem um local que você vai baixar a mensagem que foi apresentada a cada fim de semana. Isso. E vamos ver o que mais que a gente tem aí de imagens. Tá aí. Aí já é a Marilda. A Marilda. E recebendo a mensagem. E o site do Vale é www.valedaimaculadaconceição.com.br. Tá aí um momento também que ela continua recebendo a mensagem, né? Isso acontece todo domingo. E você está vendo aí embaixo aí
O telefone de contato é um telefone fixo, tá aí mais uma imagem de lá. Esse telefone é um telefone fixo, chamando a atenção para o 31, que é o código que Piedade dos Gerais tem, o código 31. E esse é um telefone fixo, o pessoal pode ligar e saber mais. E logo na sequência aí você vê o site www.vale da Imaculada Conceição, Conceicão, né? Conceicão, E aí são imagens do site, você pode acessar, e lá tem vídeos, tem tudo lá para que a pessoa possa ver. Eu acho que eu não consegui fazer, acho que eu ia fazer, acabei não fazendo uma imagem do Google Maps que mostra, inclusive, do alto, mas quem entra no site pode ver essa imagem lá, né? Que é do alto, você vai ver como que a comunidade se coloca próxima lá da cidade. E tem todos os contatos lá, quem precisar de informações sobre... Muitas vezes a pessoa pode falar assim, eu vou, como que funciona? Você fala assim, o almoço, eu já almocei lá, quando é feito com amor, parece que fica mais gostoso, né? O almoço é servido lá para... Sempre de graça. Se as pessoas quiserem doar algum tipo de alimento... pode doar, pode levar, doa o alimento e depois ele é preparado ali na cozinha comunitária. E... tem tanto alimento lá que precisa distribuir para as comunidades vizinhas. É muito alimento que nós recebemos. E também doações de roupa. É de impressionar assim, a generosidade do povo e como que o Vale ele atrai as pessoas, desperta essa generosidade. Oma, como falar de fé no momento, não é nem nacional, né? Um momento, por exemplo, um momento mundial que a gente vive hoje, as pessoas só se apegam à fé quando elas estão desesperadas. Como é que funciona isso? Você que está convivendo diariamente com milhares de pessoas que vão lá. A conversão, ela vem em geral pela dor, não é? Uma doença na família, um problema pessoal, não é? E a pessoa vai pedir ajuda ao céu. E a ajuda é dada, porque existe a misericórdia, né? Então, a dor, muitas vezes, ela serve como um canal para que a pessoa procure a fé. E não só a dor, a confusão, porque existe muita confusão mental. E agora mesmo, antes do programa, nós estávamos conversando, Sim. E o Evandro me disse que é alarmante o número de pessoas que estão se suicidando, né? Então, uma coisa assustadora. E isso é quando a pessoa perde o sentido da vida. Perder o sentido da vida, perde tudo. Perde a fé, não é? E nós estávamos conversando sobre eu estudei recentemente um especialista chamado Viktor Frankl, que ele diz o seguinte, que as pessoas quando perdem o sentido da vida, elas tendem a suicidar mesmo. E ele ficou preso num campo de concentração e ele via isso, que ali o sofrimento era enorme, era um terror dentro do campo de concentração. E algumas pessoas se atiravam na cerca, que a cerca era elétrica, e literalmente suicidavam. E ele teve a curiosidade de perguntar às pessoas que não se suicidavam, por que não se suicidavam, né? E ele recebeu essa resposta, porque elas tinham alguém do lado de fora do campo de concentração que elas ainda queriam ver, ou tinha um projeto de vida que elas não tinham terminado ainda. Então ele disse que aquilo é um para quê. Se a pessoa tem um para quê viver, ela não suicida. Ou um para quem viver, tem um sentido. É muito bonito isso, né? Exatamente. E nós precisamos buscar esse sentido. E o que acontece atualmente? É com tanta informação, tanto conflito, tantas possibilidades, a pessoa vai perdendo o sentido. E daí, então, é que leva a esses problemas, tanto mentais, problemas de depressão, quanto o suicídio. Essa questão mesmo da espiritualidade, né? Às vezes a pessoa, vou ser sincero, ela se entusiasma tanto com o WhatsApp, com o Facebook, que ela esquece da questão realmente da espiritualidade, né? E cria uma confusão mental. Porque muitas vezes, deve ter acontecido com você já, você pega o celular para fazer uma atividade, mandar uma mensagem para alguém, uma coisa importante, e de repente você se distrai ali no WhatsApp e deixa o celular de lado e não faz o que você foi fazer no celular. Já aconteceu com você, Wanda? Aquilo mesmo. Você queria fazer. Uma coisa então, te leva a outra.
é uma grande distração que nós temos. As pessoas andam distraídas e isso leva também a uma desmotivação. Falta foco. Falta foco. Exatamente isso, E aí começa a ter uma falta de tempo para as coisas mais importantes. Um abraço no filho, convivência familiar, né? Isso. E a gente terminei o bloco anterior falando de comunicação, uma área que você tão bem domina. Qualquer mensagem, estamos já caminhando para o final, qualquer mensagem que você deixa para as pessoas, que a gente vive uma era de informação instantânea, muitas vezes sem muita profundidade, né? De replicar, às vezes a gente vira a gente, está replicando as coisas, né? Isso. E ondas aí de fake news e tudo isso. Como é que você avalia isso? E com toda essa experiência que você tem, de profissional, de conferencista, de palestrante, mas principalmente do aprendizado da vida, isso tudo que lá no Vale você tem aprendido. O que você deixa de mensagem para as pessoas? Eu deixo o silêncio. O silêncio é o mais importante na sua vida. Embora você tenha muito ruído em volta, é importante que você tenha momentos para você de silêncio. É muito importante, Evandro. Pelo menos uns 15 minutinhos para respirar fundo, para se acalmar, para você deixar os pensamentos passarem, para você refletir um pouco sobre o seu dia que está iniciando. Então, você silencia, você apenas deixa que os seus pensamentos passem e você entra em silêncio na presença de Deus. É escutar a Deus. Nós estamos escutando muito pouco. Nós estamos nos comunicando demais, escutando muito ruído e deixando de escutar a Deus. Muitas vezes, quando nós nos dirigimos a Deus, nós nos dirigimos para pedir ou para agradecer, mas esquecemos de escutar a Deus. Então, 15 minutos fazendo nada, tirando férias de você mesmo. De manhã, 15 minutos antes de conciliar o sono, pode estar até deitado já, que você deve fazer esse silêncio. E é interessante que o silêncio é a base da comunicação, porque quando alguém está falando com você, se você está se preparando para responder, você não está escutando a pessoa. Você deve fazer silêncio quando alguém conversa com você, o seu filho, a sua esposa, o seu esposo. Silenciar interiormente para deixar que aquela pessoa influencie você, para depois você fazer alguma colocação. E em geral, como você disse, nós estamos muito aflitos com esse mundo de comunicação, de estar sempre falando, né? Então a mensagem que eu deixo, valorize mais o seu silêncio. Escolha 15 minutos pela manhã, 15 minutos à noite para silenciar. Muito bem. Que bela mensagem. Lucas, coloca na tela para a gente poder encerrar o telefone do Maurício, para quem quiser alguma informação, quiser saber como conhecer o Vale. E se a pessoa não quiser ir de especial, de repente é muito rápido, né? Pega um carro de manhã aí, vai lá, a pessoa vai tranquilamente de manhã, assiste lá, acompanha toda a mensagem e retorna no início da tarde. Ainda no finalzinho da tarde, chega aí aqui com o telefone do Maurício. Claro, está aí o telefone do Maurício, mas se você não quiser ir de carro, porque tem muita gente que prefere um ônibus, alguma van, assim, para não pegar estrada, dirigir em estrada. Então está aí o telefone e você indo conhecer o Vale aqui em Piedade dos Gerais. Se você tiver sorte, você vai encontrar com o Oma. O Oma vai estar sempre lá, né? Encontrar você lá. Acompanhando. E aí pode... O Oma adora uma conversa agradável, mesmo, né? Lógico. Pode abordá-lo lá e falar assim, eu te acompanhei lá no programa, estou aqui. A gente espera que essa visita que você vá fazer lá vai dar um sentido melhor para a vida. Isso, e também se tiver um problema de doença, pedir a Deus, porque Nossa Senhora diz que Deus gosta de escutar os nossos pedidos. Então peça que você vai receber. Procure e você vai encontrar. Bata na porta e a porta vai se abrir para você. Muito bem. Obrigado. Bom, muito obrigado, tá? Obrigado.